querido. Estamos, meu Pai, aqui nessa noite dessa segunda-feira. Após, meu Pai, uma santa ceia, um mês, meu Deus. Nós estamos, meu Pai, iniciando o nosso mês da maneira certa. Meu Pai, mas o que adianta, meu Deus, iniciar o mês se eu não inicio o dia? E o que adianta, meu Pai, iniciar o dia se eu não finalizar a noite? O que adianta, meu Pai, eu começar tantas coisas e não terminar nada, meu Pai? O que adianta viver uma vida, meu Pai, de altos e baixos, oscilações, meu Deus, sendo guiado por pensamentos, sendo guiado por sentimentos, sendo guiado por tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, já falou diversas vezes. Nós precisamos ser guiados pela fé. Nós precisamos crer. O Senhor quer, meu Pai, que venhamos a crer. Entender, meu Deus, que nós estamos passando, meu Pai, por vales, estamos passando pelo deserto, estamos, meu Deus, sendo, meu Pai, muitas vezes açoitados, muitas vezes pressionados. Nós estamos sim, meu Deus, passando pela bacia de Deus. Mas essa bacia vem para nos lavar. E nós agradecemos, meu Pai, por essa bacia. Obrigado, meu Pai, por mandar os Moabes da nossa vida. Porque o que seria, meu Pai, de Davi, meu Pai, se Saul não tivesse se empenhado tanto? Porque quanto mais, meu Deus, o problema se empenha, mais o Senhor permite, mais a gente nos acheguemos, nos aproximamos do Senhor. Eu peço, meu Deus, que esse problema nos venha para nos dar intimidade, para nos dar relacionamento, para nos dar confiança, para nos dar paciência, para realmente, Senhor, colocar a cada um de nós no lugar aonde o Senhor deseja. Porque adianta, meu Pai, o que adianta viver uma vida, meu Deus, querendo criar as nossas próprias tochas, os nossos próprios caminhos, meu Pai, criando um Deus, um bezerro de ouro a toda vez que o Senhor demora. O que adianta o Senhor ter nos levado e nos tirado da escravidão, nos ter permitido, meu Deus, viver os milagres do deserto? O que adianta, meu Deus, nós sermos alimentados, aquecidos, meu Pai? Ah, sim, meu Deus, o que adianta se nós, no momento de esperar, no momento de confiar, nós estamos retrocedendo por causa de uma imaturidade espiritual? Faça cada um de nós amadurecer, meu Deus. Perdoa, meu Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Pai, se falamos, pecamos, erramos, se entristecemos, o Senhor nos perdoa. Visita cada coração, meu Pai, nessa noite. Visita, meu Pai, desde os pais, aos filhos, aos avós, aos líderes obreiros. Visita os altares. Meu Pai, tome controle, meu Pai, de cada altar. Passe do teu sangue, meu Pai, na tua igreja. Passa do teu sangue, meu Pai, sobre nós, sobre o nosso modo de falar, de pensar, de agir, de ouvir, de tocar, meu Pai. Meu Deus, passe do teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés na nossa vida. Nos tire, meu Pai, toda preguiça, todo rancor, toda miséria, toda pobreza espiritual, todo pensamento, meu Deus, que vai nos levando a uma prisão mental, uma prisão sentimental, uma prisão espiritual, todo espírito que está escravizando mentes nessa noite, desde aqueles que estão aqui, meu Pai, aqueles que estão em outra cidade, estado do país, acompanhando, meu Deus, pararam nesse momento, estão conectados nessa frequência, entendendo que só existe uma porta, uma oportunidade, meu Deus, e hoje o Senhor entrega mais uma, e que todo, meu Pai, toda prisão, meu Deus, caia por terra nesse momento, e que a partir de hoje, e que a partir de agora, nesse momento, toda tristeza, toda carga, todo fardo espiritual, todo pensamento, todo desespero, todo desequilíbrio, pega tudo que é teu, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso redor, derredor, família, da nossa casa, trabalho, todo espírito que se levantou para nos destruir, em o nome do Senhor Jesus, saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, Senhor.
E peço, meu Deus, que o Senhor venha quebrar as prisões, que o Senhor venha dar entendimento, discernimento. Derrama sabedoria, meu Deus, derrama fome. Meu Deus, que seja o Senhor, meu Pai, em todos os altares, conduzindo, guiando, meu Deus, que cada um de nós, meu Pai, seja levado e elevado a um outro patamar nessa noite. O patamar da confiança, o patamar, meu Deus, da paciência, o patamar, meu Deus, da fé, crendo, confiando e esperando no Senhor, porque aquele que espera no Senhor é aquele que voa alto, é aquele que corre, meu Pai, não se cansa, aquele que anda e não fica exausto, meu Pai, aquele que sabe que todo o processo faz parte. E que o Senhor, se o Senhor quer, meu Pai, mais um processo, se o Senhor, meu Pai, está nos entregando coisas novas, meu Pai, nos lapidando, meu Pai, neste dia, nesta noite, meu Deus, se entramos aqui, meu Deus, sabendo já dessas lapidações, sabendo o nome dos nossos inimigos, nós precisamos crer e confiar e entender que faz parte, porque tudo é para a glória de Deus. E nós sairemos poderosamente vitoriosos. Nós sairemos daqui, meu Pai, curados, confiantes, corajosos, ousados, meu Pai, fortalecidos. Eu creio nisso, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um e peço que o Senhor, meu Pai, conduza a todos nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo o Bíblia da palavra profética. Para 2023, unção de governo está sobre a minha vida. E eu viverei para a glória de Deus. E você também, fala para essa pessoa. E você também vai viver. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Eu fico encantado como Deus trabalha e chega a emocionar até, porque Deus ele sempre nos faz viver, enxergar. E primeiro, quando você ouve uma palavra como essa que nós vamos ter hoje, você tem mais a confiança que nada melhor, ninguém melhor para ensinar aquele que vive. Quantas vezes nós passamos pela bacia de lavar de Deus? A palavra ontem, ela vem como um fechamento, hoje a palavra de hoje vem como fechamento da palavra de ontem. E quando você entende que Deus ele faz e ele trabalha dessa maneira, você tem muito mais confiança, você tem paz. O desespero vem, o desequilíbrio, coisas acontecem para querer nos afastar e diminuir a nossa fé, mas quanto maior o problema, você precisa ter mais a confiança que tudo faz parte. De força em força, de vitória em vitória. Deus, ele tem o caminho na tormenta. Ele não tem o caminho da tormenta, ele tem o caminho na tormenta. No momento daquela tempestade onde você não consegue ver mais nada, o barco está para afundar, as ondas cada vez está maior, você vê Jesus, ele passando, criando um caminho no meio da tormenta. Quantos já viveram e tem essa experiência de dizer, bispo, um dos piores momentos da minha vida, eu vi Jesus criando um caminho nesse tempo? Quem já pode dizer? Quem hoje pode falar, bispo, eu estou vivendo uma situação que é como se eu tivesse, como os discípulos ali em Mateus 14, né? Foi atravessar para o outro lado, para Cafarnaum, e o barco tá quase para virar. Eu estou me sentindo que eu estou na tormenta. Quem pode dizer isso? Pode levantar a mão sem medo. Quem sente que está na tormenta hoje? Então a palavra é para você. Porque a gente só reconhece o tamanho do Deus, entende os caminhos de Deus e confia mais em Deus quando você realmente está na tormenta. Tem gente que está se adaptando.
Tem gente que se adapta a bengalas, tem gente que se adapta às coisas, tem gente que você vai se adaptando ao remédio, com a doença, se adapta ao problema, se adapta à briga, se adapta a não dormir mais na mesma cama, mas se adapta no sofá. Tem gente que se adapta a um carro quebrado e começa a se adaptar e começa a ver uma coisa boa no carro quebrado. Agora eu não preciso mais pagar, consertar o carro, então eu vou de ônibus. Então a pessoa ela tem uma mente que ela não deixa Deus trabalhar, mas ela foge. É uma mente que sempre está fugindo, uma mente imatura. A presença do Espírito Santo em nossa vida cura tudo. Cura corações feridos, disfunções familiares, nos dá visão para administrar a nossa vida conjugal, familiar, financeira. Nos dá sabedoria para conduzir casamento, família, fortalece e cura o espírito. Nada é mais forte que o Senhor. Repita comigo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre chega na hora certa e sempre vai ter a provisão. As primeiras palavras, ainda eu estava dizendo, falando aqui na madrugada da quarta para quinta, na Casa Firme, relacionamento com Deus. E eu falei um pouco da visão de Deus, porque muitas vezes nós temos a nossa visão, mas quando você começa a entender a visão de Deus, você começa a entender o tamanho do Deus que a gente tem. As primeiras palavras de Gênesis é no princípio Deus, porque Deus ele é absoluto, tudo começa por Ele. Quando trouxe o universo à existência, no primeiro momento da história, Ele já existia eternamente. Deus sempre existiu em toda a sua perfeição. Quando nada mais havia, Deus reinava sobre o nada. Quando nada mais havia, Deus reinava sobre o nada com todo o seu poder e toda a sua excelência. E qualquer tentativa de contemplar tem que iniciar com o seu humilde reconhecimento da infinitude divina. Deus tem o controle de tudo. E Ele nos garante a vitória em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, qualquer situação, em qualquer guerra que eu entrar. Se o mar se tornou violento, bravo durante a travessia, o Espírito Santo conforta dizendo que a bravura desse mar cessará e você chegará do outro lado. Você crê? Não sobrecarregue o seu coração com nenhuma preocupação. Às vezes você entrou por aquela porta hoje, você abriu, está nessa transmissão e não consegue pensar em mais nada. Porque aquilo que o diabo ele quer trabalhar primeiramente é na sua mente. E, como já aprendemos, a mente mente. E muitas vezes o diabo ele trabalha na sua mente e cria um sentimento. E você já aprendeu também que os sentimentos são eternas crianças que nunca amadurecem. Então você não pode tentar controlar ou amadurecer sentimento. Você fortalece a sua fé. Você fortalece o seu espírito e o seu espírito, ele subjuga a sua alma, que é as suas vontades. E ele escraviza o seu corpo. O seu espírito precisa conduzir o seu corpo. Através daquilo que você sabe, aquilo que o Espírito te direciona, porque há 2 cultos atrás, no domingo passado, nós aprendemos também que a sabedoria constrói, mas só através do discernimento e da inteligência que se mantém. É somente assim que você pode consolidar algo com Deus. Nada poderá impedir os seus avanços. Nada que está na tua vida hoje vem para impedir, para te atrasar. Se você confiar em Deus, se você fugir do tratamento de Deus, se você não entender que Moabes chegarão na sua vida para te lavar, para te lapidar, vai ter Saul te perseguindo, você nunca vai ser lapidado. Se a gente não tiver um mínimo de humildade e um autogoverno para pelo menos se auto-questionar, esse problema está vindo para me ensinar o quê? Porque quanto mais você cresce em Deus, menos bacia de lavar você precisa. Quem entendeu isso aqui ontem na palavra?
Quanto mais você cresce em Deus, porque ninguém quer viver uma vida toda hora passando na bacia de lavar, não é nem o tanque, não é nem aquela Brastemp, né? Aquela com motor inverter, 10 anos de garantia, não, a bacia é aquele tanquinho mesmo, que vem mesmo para esfregar todo o pecado, é para realmente deixar branco, é viver um Vênice espiritual, porque se a gente não passa pelas bacias, você não aprende. E quanto mais você busca esse discernimento, mais você entende que o discernimento, como a palavra ontem veio ainda, a maior característica daquele que tem discernimento, repita comigo, é a antecipação. Meu Deus, quando eu aprendi isso, minha vida mudou. Você só aprende isso quando você tem intimidade, quando você conhece a Deus. Quando você entende que você foge da aparência do mal, você não precisa chegar lá e ser trabalhado por aquele problema, você está lá. Naquele momento que Davi tinha que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, eu estava lá andando pelo terraço, olhou lá Betseba, e naquele momento, ele já tinha esquecido de Deus, ele já estava lá possuindo ela. E quando você está naquele momento da tentação, você não teve a responsabilidade, o discernimento, a sabedoria para evitar essa tentação, estando num lugar certo. O que o Senhor diz? Você precisa, pernas para que te quero. Você precisa fugir da aparência. Se Davi tivesse pegado aquele momento, já virado as costas e saído correndo, porque ele já estava tomando posse, ele já estava possuindo ali Betseba. E tem momentos que a gente já se perdeu, já entrou no erro, já está no erro, já está no pecado, já está sendo conduzido pela irresponsabilidade, incredulidade, imoralidade. Você precisa correr daquilo, você precisa parar. Porque você só sai do fundo do poço quando você para de cavar. A gente precisa parar de cavar. Tem gente que não para de cavar. E cada vez mais o poço fica mais fundo. Quem está entendendo aqui? Declare isto agora. Eu sou uma pessoa feliz. Em tudo sou mais que vencedor. Porque minha esperança está em Deus. Eu busco força no Senhor. Pegue essas situações que hoje está te atormentando e coloque diante do Senhor, porque Ele vai agir. Ele sempre chega na hora certa. Deus, Ele nunca se atrasa, Ele chega na hora certa para socorrer o seu povo. Você não vai perecer, nada tem o poder de derrotar você. Tudo que é impossível para você será modificado por Deus. Chegará às suas mãos, o Senhor vai agir com força e poder na sua vida. Repita comigo, Ele está aqui. Ele vai modificar essas coisas. Pressões, preocupações, chateações, sempre chega com um objetivo, para tirar o seu foco. Tudo que você está vivendo hoje, se você não tiver o discernimento de como Deus está trabalhando na sua vida, vem para te roubar. E você vive uma vida oscilante, sempre uma vida de remorso. Está uma coisa muito ruim de viver. É sempre você voltar para o mesmo erro, porque você nunca se arrependeu. Porque naquele momento você tem até o coração quebrantado, você até ajoelha, você até pede perdão. Mas no momento do próximo teste, que não é nem um teste novo, porque você não vai passar por um teste novo, você não passa pelo antigo. Você cai no mesmo erro. E você mostra para Deus que você nunca se arrependeu. Você só mostra para Deus que houve um arrependimento quando você entende como é o processo. Como você chega nessa situação. Se sempre eu caio na imoralidade, qual é o processo? Muitas vezes você pega no celular, começa achando que tem um controle, começa a ver uma foto no Instagram, no Facebook, daqui a pouco está no erro. Acha que tem um controle, não tem. Se você está na mentira, naquele momento que você chega à oportunidade de falar a verdade, bate a covardia, bate o medo, bate a insegurança, e você volta a mentir. Os testes vêm para nos fortalecer.
E quanto mais eu não aprendo com eles mesmo, mais eu vivo uma vida só comendo comida líquida. Eu nunca vivo o sólido de Deus. Paulo disse, eu não pude falar com vocês como espirituais, eu só podia falar com vocês da maneira como criança. Tem gente que não quer amadurecer. Vive a mesma situação sempre e acha que o problema está em algum lugar. O problema está no governo, o problema está no marido, o problema está no filho, o problema está em alguma situação que eu não tenho. E quando eu entendo que tudo que eu tenho já é o que eu preciso para passar por ela, ninguém passou por situações novas, você passou pelas mesmas situações. A Bíblia ainda diz aqui, em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Repita comigo, Ele não permitirá que eu seja tentado além do que eu posso suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Quando chegar a tentação, já tem a ferramenta certa. Você já está preparado. Deus não te deixa sozinho na frente de um Golias sem te dar algumas pedras para você enfrentar o seu problema. Bispo, mas não existe. Porque se fosse uma espada, seria fácil. Se fosse um escudo também parecia que fosse fácil. E muitas vezes a gente dá a credibilidade para diplomas, a credibilidade para um medicamento novo, a credibilidade para um terapeuta, um psiquiatra. A gente quer dar credibilidade para tudo, mas Deus, Ele sempre nos dá o básico. Aquilo que é necessário para mostrar que foi Deus que te tirou dessa tentação. Foi Deus que te deu o escape. Quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Jesus, Ele está dizendo essa noite, essa situação não é um problema. Sou eu indo ao seu encontro para socorrer você. Essa situação não é um problema na sua vida. Não pare de ver de uma maneira incrédula, carnal, imatura. Eu estou nervoso com essa situação, eu estou irritado com minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu patrão, com minha esposa, com meu marido. Jesus, Ele fala, sou eu indo ao seu encontro para socorrer, para te dar o escape. Na versão NTLH ainda diz, as tentações que vocês têm de enfrentar as tentações que vocês têm de enfrentar, repita comigo, são as mesmas que os outros enfrentam. Ou seja, acaba aquele argumento, aquelas historinhas vazias, aqueles discursos, aquelas desculpas repetidas, que para o outro é mais fácil. Que para o outro foi mais fácil, porque ele tem isso aqui. Porque ele tem aquela pessoa para ajudar a dar aquele escape para ele. O Senhor é tão justo que Ele sempre vai dar os mesmos problemas, as mesmas situações, só muda a cor. Só muda a fisionomia assim do problema. Mas Deus, Ele bota numa balança, Ele quer a justiça, esse aqui vai passar igual esse. Essas semanas que passou, eu vi coisas acontecerem, Deus esticando a corda na minha vida, e eu vendo que eu precisava melhorar em coisas. E sempre será a intimidade, sempre será a profundidade, sempre será um autogoverno. O Senhor, Ele estica as nossas cordas, e Ele nos mostra, esse é o seu momento, agora é a sua vez. Você vai passar por isso para você poder ensinar. Você vai ser esticado, você vai passar pelo vale, você vai passar pelas tormentas, mas há um escape também. Porque a palavra diz, as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, sabe por quê? Porque ela vai vir. Fala, a tentação chegará.
ela sempre chega. Deus dará forças a vocês para suportá-la. Assim vocês poderão sair dela. O suportar não é viver uma vida na tentação. A maior mentira das pessoas é achar que você precisa passar uma vida na desgraça para entender o que é humildade. Você precisa passar uma vida doente para entender o que é doença. Jó, ele passou pelo processo. A Bíblia diz que foi assim, a Bíblia, ela não fala a quantidade do tempo, mas alguns teólogos já falaram que a vida de Jó foi em torno aqui, aqueles testes de Jó foi em torno de 9 meses. Ele passou, a Bíblia diz que ele era irrepreensível. Eu não sei se você é irrepreensível, mas se você não é, mostra mais uma vez que você não tem desculpa. O problema que você enfrenta hoje não é comparável ao que Jó passou. Mesmo Deus falando que todos passaram, e todos têm os mesmos enfrentamentos. Mas você não teve toda a sua família morta. Você não teve teus animais saqueados, os seus servos mortos. Você não viu uma mulher te influenciando para você amaldiçoar. Você não passou uma vida de lepra cortando, né, se coçando com um caco de telha. Mas Jó era irrepreensível. E ele passou, e aquilo que ele possuía foi dobrado. Mas Jó fez a parte dele. Ele entregava sacrifícios até sem ele ver. Caso ele estivesse em pecado no coração, Jó estava lá sacrificando. Porque é melhor você deixar sempre um crédito. É melhor você sempre fazer mais. O melhor funcionário é aquele que sempre faz mais do que é pedido. Muitas vezes a gente acha que somente eu realizar aquilo que é pedido, é mandado, já está bom. Eu preciso vir na igreja, eu estou aqui. Eu preciso dar o meu dízimo, dou 10%, acabou. Eu não dou passo de fé, eu não sou conduzido por Deus, eu não sou instrumento na mão de Deus, eu não falo de Deus para ninguém. Eu não influencio ninguém na minha casa. Porque eu peguei a minha vida entendendo que eu só preciso parecer que eu sou cristão, mas eu não preciso ser o cristão. A diferença do cristão para o crente é que o crente parece fora de casa, o cristão ele é dentro de casa. Tem pessoas que querem somente parecer, sai fora de casa, para fora de casa e bota a Bíblia. Aí ele se torna o crente. Ele entra dentro da igreja, ele é o crente. No trabalho, ele se comporta como crente. Mas pergunta quem ele é, tem que perguntar realmente se ele é crente para a sua família. Porque a nossa primeira igreja sempre vai ser a nossa casa. Ao entrarmos numa situação difícil, há uma tendência de pensar que ela é forte. Muitas vezes ela é impossível ser vencida. A Bíblia garante que tudo que passamos ou vamos passar foi precisamente calculado. Por isso ela assegura que podemos suportar tudo. O Senhor Jesus passou por esta terra como você e eu. E ele foi 100% homem, 100% humano e 100% Deus. Ele passou por as mesmas tentações, as mesmas situações. Na minha visão foi muito maior, como nós sabemos. Mas a Bíblia garante que foi tudo igual. E a gente sabe que o propósito dele era um propósito para nos salvar. E ele não veio para alimentar e curar o povo. Aquilo era, vamos dizer, era um plus, um bônus. O objetivo dele era outro. O Espírito Santo usou a boca de Paulo para nos confortar com essa escritura. Ao entrarmos numa situação difícil e acharmos que não sabemos e não conseguimos suportá-la, saiba que Deus não dá nada a mais do aquilo que a gente possa suportar. Sempre a gente vai ter os instrumentos necessários para vencer. A Bíblia diz em Mateus 14, 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A Bíblia diz ainda, na Almeida, que ele ordenou.
Então Jesus ele ordenou que os discípulos fossem para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Antes de eu continuar, a gente precisa colocar alguns pontos aqui. Ali não era uma situação comum. Jesus ele tinha acabado, quando você começa a ler desde o versículo 14, no início, você começa a já ver que Jesus ele estava naquele lugar, porque ele decidiu ir para uma região deserta depois que ele ficou sabendo da morte de João Batista. Foi pedida da filha de Herodias, toda aquela situação de Herodes, matou João Batista, Jesus ficou sabendo, os discípulos enterraram, Jesus ficou sabendo, foi para a região. A Bíblia diz que ele teve compaixão daquele povo. E ali ele começou a curar. E ele começou a derramar, curar, e teve compaixão das pessoas, mesmo com um grande problema. Porque Jesus ele se entristeceu. João Batista, ele veio o quê? Para abrir o caminho para Jesus. E naquele momento, aquele povo, ele começou, quando você vai lá em João, você começa a ver o que estava acontecendo. Você vê que Jesus, eles estavam pegando como, Jesus era o Salvador, mas no sentido, resolver problemas momentâneos. Quando nós pegamos Jesus somente para resolver problemas e não criar intimidade, você perde o propósito. Isso é sempre consequência. A Bíblia nos relata, Jesus ainda disse, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tendo Jesus despedido, porque os discípulos também não estavam com essa maturidade, então Jesus mesmo decidia, não, vocês vão para o outro lado e eu vou ficar aqui despedindo. E aquilo era em torno o quê? Da primeira vigília, que era em torno o quê? Quando você pega no calendário judaico, era dividido em 4 à noite. A primeira vigília, antes era o calendário judaico, que era o calendário lunar, depois foi trocado pelo calendário solar. E antigamente era colocado que a primeira vigília era das 6, que era às 18, às 21. A segunda vigília era das 21 à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília era das 3 da manhã às 6. Então, ao anoitecer, ele mandou eles no início. Olha aqui, ó. Subiu sozinho o monte, ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável distância. Na NTLH fala que estava no meio do lago. Então já estava muito distante. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Na Almeida diz, quarta vigília, que já era bem noite. E eu estou falando isso aqui, para dar esses detalhes, por quê? Porque eu gosto de fazer uma comparação mediante aos problemas. Tem pessoas que o seu problema ainda está no início. E ainda é um problema que está ainda sendo lidado na primeira vigília. Situações ainda que ainda está no anoitecer, ainda está aquele solzinho, não está tão noite assim, não tem tantas trevas assim. Mas tem gente que já está num outro nível, já está na segunda vigília. Tem outros que já estão na terceira vigília. Quando você pega a noite, você pega 11 horas da noite, não se compara às 3 horas da manhã. É ou não é? Sim ou não? A noite não é muito mais noite às 3 da manhã? Não é muito mais noite? Não é muito mais breu? Você não consegue ver muito mais estrelas? Sim ou não? Nesse momento, Jesus ele sai, e a Bíblia diz que esses ventos sopravam contra ele. Aqui, ó.
considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava. Você vê, eles foram mandados. Quem mandou eles atravessarem foi quem? Se Jesus foi ele que mandou, ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano. Ele sabia que aqueles discípulos precisavam de uma nova experiência. Eles sabiam que esses discípulos precisavam ter mais confiança. Eles sabiam que esses discípulos precisavam amadurecer mais em Deus. Isso só vai acontecer em altas madrugadas, em trevas, no meio de tempestade, no meio de ondas que estava para virar o barco. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram, repita comigo, aterrorizados. E disseram, é um fantasma. E gritaram gritaram de medo. Eu gostei muito da tradução da mensagem que diz, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. É isso que acontece. Quando você vê a tempestade e depois Jesus, e não Jesus depois da tempestade. Quando a gente não tem uma visão focal, a gente tem uma visão panorâmica, a gente quer colocar Jesus no mesmo patamar do problema. E você esquece quem te mandou para lá, você esquece quais foram as condições que Ele te mandou. Você esquece que quem está indo a você não é um fantasma, é Jesus que está indo a você. Ele te mandou, Ele sabe o que está acontecendo e Ele está criando um caminho. E o caminho que Ele está criando é para te socorrer. E se você olha e começa a perceber que no meio da tempestade, na alta madrugada, na quarta vigília, Ele está chegando. Você começa a entender que parece que é interminável. Quem está no problema, parece que o problema nunca termina. É ou não é? Imagina aqueles discípulos, das 6, das 18, das 19, até as 3 da manhã, naquela tempestade. Ali havia homens experientes. Ali havia homens que conheciam aquele mar. Ali havia homens técnicos. Ali havia homens que passaram a vida naquele mar. Conheciam aquela tempestade, aquele mar, e conhecia já algum tipo de tempestade. Mas aquilo era tão violento, e aquilo era tão novo para eles, que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Muitas vezes a gente está vendo algo vindo ao nosso encontro, e ao invés de ter o discernimento e ter a visão de ver que é Jesus que está chegando, eu não consigo reconhecer que é um escape aquilo. Eu não consigo reconhecer que é o Senhor está mandando já um escape. Eu não consigo reconhecer, não consigo ver, Ele está vindo ao meu encontro. E que cada vez mais eu estou ficando mais desesperado, mais aterrorizado, não estou pensando direito, estou achando que é um fantasma, estou ficando apavorado. E quando a gente fica apavorado, o que acontece? Tem alguém que consegue pensar direito quando fica apavorado? Você consegue pensar direito? Você consegue raciocinar quando você está no meio de uma tempestade, de um grande problema na tua vida? Sim ou não? Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenha medo. A primeira coisa que ele disse, o que foi? Coragem. Ele não falou com a tempestade, Jesus não se importava com aquela tempestade. Ele não estava vendo qual é o problema que eles estavam vivendo. O objetivo deles é que eles controlassem a mente deles e olhassem somente para eles. Se a gente não consegue observar Jesus entendendo que Ele está criando um caminho no meio da tempestade, você fica apavorado, você não raciocina, você não entende o trabalhar de Deus.
Mas o que o Senhor está dizendo para você é coragem. Esse barco não vai virar. Você não vai se afogar. Você vai chegar do outro lado. As coisas vão acontecer na tua vida. Fala, as coisas vão acontecer na minha vida. Elas já estão acontecendo. Coragem. Repita comigo. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Jesus está dizendo coragem. Fala para esse problema que você está vivendo agora, coragem. O sentimento que você está no teu coração agora, você precisa tirar dele, tirar esse sentimento e colocar coragem. Você já vai falar, coragem, eu estou corajoso, eu sou forte, eu sou valente, eu confio em Deus. Isso aqui não está vindo aqui para trazer uma desgraça. Esse problema vai gerar testemunho para a minha vida. Jesus está chegando. Meu Deus, parece que as pessoas não entendem que se foi Ele, porque aí tem uma questão, se foi Ele que mandou, Ele vai fazer você chegar do outro lado. O problema é se não foi Ele, aí você vai ter que voltar, às vezes nadando, mas se foi Ele, você vai ter que confiar, porque isso faz parte do caráter corajoso de Cristo, da valentia, desse homem. O Senhor está nos mostrando o que é ser forte, o que é ser corajoso. Porque o corajoso é aquele que não confia 100%. Você está achando que o covarde confia 100% em Deus? Esse é o covarde, ele não confia 100%. Muitas vezes a gente acha que 99% está bom, mas o Senhor quer 100%. O Senhor disse a Pedro, se és tu, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Ali havia 12, mas um deles decidiu, essa zona de conforto, que não era conforto, mas em cima de um problema, tinha gente que decidiu romper mais. Às vezes você está aí no barco, sentado, vendo que o negócio está quase virando, Jesus está aparecendo e você fala, não, peraí, eu vou viver isso aqui é uma oportunidade. Eu não vou pegar uma oportunidade como um castigo, ou como uma punição. Isso aqui é uma oportunidade, eu vou sair desse barco. E tem muitos que estão vivendo uma experiência inédita, porque além de confiar, entender que tudo faz parte, agora está fazendo obras maiores. Disse Pedro, se és tu, manda-me ir. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ali ainda estava havendo tempestade, sim ou não? Sim ou não? Então a tempestade não tinha parado. Então Pedro agora estava criando o seu próprio caminho no meio daquela tempestade, sim ou não? Então, aonde havia ondas, aonde havia chuva, aonde havia raios, aonde havia ventos, aonde havia animais nas águas, ele estava lá em cima, ele estava andando. Jesus estava embaixo ou em cima da tempestade? Quer dizer o quê? Que ele tem um controle ou não tem um controle sobre isso? Se ele estava em cima da água, da tempestade, porque aquilo que faria aquele barco virar, você precisa crer que ele é maior do que isso. Tem pessoas que não estão enxergando isso, por isso que não está vencendo isso. Se você enxergar que Jesus é que te mandou, é que está criando um caminho, é aquele que vai te resgatar, é aquele que vai te socorrer, e aquele que tem o poder da tempestade, o poder desse problema que você está vivendo hoje, você vai conseguir atravessar. Não é simples? Sim ou não? Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Eu acho que eu li errado aqui, no 31.
Depois de 10 minutos, Jesus estendeu a mão, sim ou não? Ou que talvez depois de 2 dias, ou talvez depois de horas. É interessante que quando a gente pede socorro, imediatamente o Senhor estende a mão, mesmo na tempestade. Mas tem gente que não está pedindo também. Tem gente que não está pedindo para salvar, sabe por quê? Porque ainda está muito cheio de si. Acha que consegue resolver sozinho. Acha que o barco é muito bom. Acha que a motorização, a madeira, acha que tem muita técnica, conhece esse mar. Não vai precisar totalmente de Jesus assim. Mas quando nós gritamos, quando estamos afundando, começando a afundar, gritou. Por quê? Porque quando ele reparou, quando a gente repara, e começa a olhar muito para a direita, começa a olhar muito para a esquerda, começa a reparar muito na economia, começa a olhar muitas estatísticas, começa a acreditar que pode ir sozinho, a gente começa a afundar. Mesmo depois de ter tido uma atitude corajosa, coisa que muitos não tiveram. Mas no momento que ele afunda, ele diz: Senhor, salva-me. Não me tira da água. Quando nós gritamos, o Senhor sempre salva. Mas você sabe qual é o problema? O problema não é nem a gente ter humildade para a gente buscar o Senhor. O problema é a gente sempre sair no barco e afundar no mesmo ponto. O problema é que muitos estão afundando no mesmo ponto todos os dias. Eu lembro de uma piadinha que um dia me contaram. Nada contra português, mas era piadinha do português, né? O Manuel, ele todo dia estava aí no mesmo cinema, no mesma sessão, na mesma hora, assistindo o mesmo filme de faroeste. Todo dia ele assistia o mesmo filme. Todo dia, um dia a moça parou lá, mas, senhor Manuel, por que todo dia, né, tu está vindo aqui, né, assistindo a mesma sessão, o mesmo filme, tal, tal? Ora, pois, porque eu acho que no outro dia ele vai aprender e não entrar naquele bar e levar o mesmo tiro. Você está entendendo? Ele achou, né, na cabeça dele que vai acontecer algo diferente. Todo dia o cara entrava no mesmo bar e levava os mesmos tiros. E todo dia ele estava entrando e pagando a sessão, achando que aquele filme ia ter um resultado diferente. A gente às vezes está pagando para ver sempre. E achando que vai ter coisa que vai ter um resultado diferente. Mas se você já sabe o final da história, por que a gente está pagando com o meu tempo, pagando a nossa vida, perdendo as oportunidades? Isso é um preço muito caro. Todos os dias nós estamos mais perto da nossa morte do que do nosso nascimento. Todo dia a coisa começa o quê? O corpo fica mais cansado, um pouquinho, uma porcentagem que a gente às vezes nem percebe. Mas todo dia vai ficando. O corpo envelhece, o corpo apodrece, mas a alma não. O espírito, ele precisa ser todo dia avivado, porque é ele que sustenta tudo. E quando a gente aprende isso, a gente começa a entender. Jesus, ele sabe, mas ele quer que você aprenda. Ele quer que você não caia no mesmo ponto. Você foi corajoso de confiar até aqui. Você foi corajoso de sair do barco da zona de conforto, da zona de segurança. Você foi corajoso de acreditar que você faria obras iguais à de Jesus. Você confiou em Jesus. Você estava focado em Jesus. Mas quando a gente repara, a gente afunda. Mas, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A pequena fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. E a sua, o que está te fazendo fazer? A sua pequena fé, sua grande fé, aonde ela está te levando? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus falou alguma coisa? Quando Jesus ele entra realmente no barco da nossa vida, as coisas começam a cessar. Quando você confia, e leva e coloca ele dentro do barco e começa a confiar 100% nele, começa a ter a consciência, a vontade, a fome da intimidade, e não daquele que vai cessar a tempestade,
Mas você querer que Ele traz e entra no barco do teu coração, no barco da tua família, no barco do teu trabalho, no barco do teu espiritual, das tuas experiências. Quando você começa a decidir o seu caminho mediante a Jesus, e não esperando que Jesus depois te salve, mas você fazendo desde o início ao fim, porque muitos vivem problemas, por quê? Porque não foi direcionado por Jesus para estar nesse lugar, e depois que está na tempestade, está pedindo para Jesus socorrer. Mas você precisa fazer o início, meio e fim com Jesus. Você precisa saber para onde Ele está te direcionando. Você precisa entender o processo que Ele vai te fazer passar. E você vai entender que Ele vai te mandar e te levar à terra seca. Você vai atravessar. Você passa pela tempestade. Você passa pela tentação. Você passa por ela, mas eu preciso ficar e confiar no processo de Deus. Não é bom, não é gostoso, mas é mais difícil ficar sem Deus. Quando Daniel ele ouviu aquele decreto, ele podia ter ficado como muitos ficaria. É só 30 dias. É só 30 dias. O que é 30 dias? Oh, Daniel, a Bíblia, uns teólogos falam que ele tinha uns 80 e poucos anos. Pô, já viveu muita coisa, é só 30 dias. Pô, e o que eu já plantei? E as minhas experiências? Pô, é só 30 dias. Mas para Daniel, é melhor a morte do que ficar 30 dias sem orar, sem adorar, sem louvar, sem ter momentos, intimidade. Sabe por quê? Porque 30 dias é muita coisa. A palavra da semana passada já nos deu saltos de crescimento espiritual. Da semana passada até agora, nós já tivemos diversos testemunhos. Uma semana faz diferença. Um dia, um culto, uma oração faz diferença. Você imagina 30 dias? Então é melhor você me jogar na cova, porque lá eu sei que o Senhor dá escape. Aqui eu sei que ninguém pode me tirar, porque vai ter outros decretos. Sempre vai ter um decreto para te falar, te fazer parar de orar. Um decreto que vem do teu marido, da tua esposa, vamos viajar. Um decreto de filho, um decreto do patrão, fica mais tarde para trabalhar. Fica aqui, eu vou te colocar no emprego, esse trabalho é uma bênção, mas se torna uma maldição. Toda hora chega um decreto novo e você vai ter que decidir. Ou eu vou aceitar esse decreto, ou eu vou para a cova. Mas uma coisa é, o Senhor sempre fecha a boca do leão. O Senhor sempre fecha a boca do leão. O Senhor sempre fecha a boca do leão. Você não pode mais aceitar ficar sem intimidade com Deus. Você não pode mais ficar questionando tempestade. Ficar com medo, se acovardando à tentação. O Senhor sempre dá o escape. Você não pode sempre, por através de aprovação, por amor, por amizades, sempre mudar o teu discurso. Chega num lugar, você vira o cristão, o crente camaleão, que ele se adapta ao ambiente. Você nem sabe quem é o crente mais. O cara está lá, mas quem é o crente? É aquele ali, mas qual? Mas todos estão fumando, todos estão bebendo, todos estão mentindo. Todos estão contando imoralidade, piada, todos estão olhando para a bunda de mulher. Todos estão jogando ali, ó, o baralho, gritando, mas quem é o crente ali? Quem é aquele que todo mundo está perdendo o tempo no cafezinho, aquele que todo mundo está reclamando do trabalho? Quem é aquele? Qual é o crente desses casais aqui? Eu não sei qual é, porque todos estão iguais. Esse jovem, quem é o jovem? Quem é o crente nessa escola? Eu estou trabalhando com jovens isso. Porque muitos relatam para mim que quando chega às vezes numa turminha, ao invés de ser um instrumento de mudança de assunto, levar a vida, levar o quê? A uma sabedoria, se adapta muitas vezes no discurso. Por quê? Por medo. Medo o quê? De se excluir, de ser colocado de lado, de ser o quê?
denominado como uma pessoa diferente, alguma coisa, colocando apelidos, né? O bullying, famoso bullying, né? Mas quando o mundo te aplaude, Deus não aplaude. Mas quando Deus, Ele se agrada de você, o mundo não vai se agradar. Nós não conseguimos, não dá para ter as duas coisas. Aqui esses homens precisavam entender 100% agora, integralmente, quem era Jesus. E eles falaram, então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Às vezes a gente está achando que o Senhor não vai chegar. Mas na quarta vigília, na madrugada, aonde é mais sombrio, onde é mais difícil, onde é mais escuro, o Senhor, Ele vai chegar. Nós precisamos esperar até o último momento. Você precisa confiar no processo. Será de força em força. Será de vitória em vitória. Os discípulos estavam vivendo um momento muito intenso. Eles já tinham recebido a notícia, acabado de ver a multiplicação de pães. O milagre da multiplicação de pães e peixes também foi uma experiência recente para eles, para aumentar a fé deles. Mas a ida para o outro lado era um ciclo importante para a vida dos discípulos, porque eles estavam se envolvendo demais com todos esses acontecimentos, estavam se distraindo. A multidão estava encantada, eufórica, porque além de curar, Jesus também supria a necessidade. Nós, muitas vezes, paramos e começamos a julgar que a gente faria diferente. Mas quantos de nós está buscando somente a cura e que o Senhor banque as suas necessidades? Que Ele limpe as lepras e encha a sua barriga. Que Ele arrume o teu financeiro, que Ele arrume o teu casamento e que Ele coloque comida na tua despensa e combustível no tanque do teu carro. Eles passaram a olhar para o Senhor como alguém que podia resolver apenas as coisas do cotidiano. E Ele não veio para nós, para socorrer momentaneamente. Acima de tudo, Jesus queria que todos entendessem que Ele veio para salvar a humanidade. É inerente o ser humano fixar apenas os olhos em um ponto, o socorro momentâneo. De verdade. Será que hoje você está buscando a Deus somente por um socorro momentâneo? Será que você só quer que Deus conserte o seu cotidiano? Que Ele acerte as suas dívidas? Que Ele restaure a sua empresa? Que Ele aumente o seu salário? Mas você não quer intimidade? Você não quer ser salvo? Porque você só vai ser salvo quando você sair do barco e realmente buscar experiências novas. Se você se abre para o novo, você vive algo novo. Quando eles abriram o seu entendimento, tiveram coragem e viram que era Jesus, eles viveram algo novo. Você precisa ver Jesus no meio da tempestade, porque Ele está lá já. Muitas vezes o medo quer vir para nos cegar, para nos acovardar, mas Jesus já está criando um caminho. É só você olhar e fixar o ponto que Ele está chegando. Ele está já visível e você precisa ter esse discernimento, não é um fantasma. Não é uma situação que não vem dele, porque muitas vezes a gente quer enxergar que é algo que não veio de Deus, mas é sim. Quando eu tenho discernimento, eu entendo que aquilo faz parte. E eu confio que Deus está vindo para me socorrer. Muitos querem Deus apenas para uma cura, uma solução para um problema financeiro, para uma libertação, um vício, e não para um relacionamento constante, contínuo, íntimo e pessoal com Deus. Jesus, Ele agiu rápido. Ele ordenou que ele já fosse para o outro lado. Se despediu, foi orar. E precisamos saber qual é o propósito da nossa vida e quando percebemos algo que está nos tirando
temos que agir rapidamente como Jesus agiu. Jesus, ele agiu rápido, como eles começaram a querer colocar Jesus como rei. Não estava querendo colocar Jesus como Deus. Naquele momento, quando você coloca Jesus como Deus, entendendo que Ele é o nosso Deus, e Deus veio para nos salvar, para nos libertar, nos tirar das misérias, porque muitas vezes quando a gente faz orações, somente para essas coisinhas do cotidiano, a gente está vivendo misérias. O Senhor, Ele quer que a gente busque intimidade, quer que você pare com a sua mente dividida, para que você pare de equilibrar o mundo com a sua vida espiritual, para a gente viver coisas novas. Quando Deus nos manda fazer algo, é normal colocarmos a cabeça em tudo que será fácil, perfeito, que não teremos desafios nem desgastes, mas não é o que acontece. À medida que fazemos o que o Senhor nos direcionou, uma guerra espiritual é travada. Os discípulos entraram no barco, eles obedeceram à ordem. E durante a travessia se depararam com uma tempestade. E foi um despertar da realidade que eles estavam vivendo. Uma tempestade nos eleva aos nossos padrões. Faz a gente enxergar Jesus no meio daquele alvoroço. E começa a enxergar sempre que tem uma saída ali. A bacia de lavar. Deus usa algo, mexe na circunstância para nos lavar. Quantas vezes você precisava de uma tempestade para você ser salvo? Quanto já foi salvo quando já estava quase se afogando? Várias vezes. Eu falo por mim. Obrigado por ter água até na minha cabeça, quase já engolindo peixe, já estava se afogando, já não estava vendo mais nada. Mas quando eu clamei, até em pensamento, o Senhor imediatamente Ele salvou. Até em pensamento, quando você clama o sangue de Jesus, Ele te salva. Às vezes você não consegue nem falar, mas somente o fato de você confiar e pensar, imediatamente Jesus vai estender a mão. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos nesse momento. As tempestades são importantes, porque ela é que vai te aproximar de Deus. Ela nos testa, para que você dependa de Deus cada vez mais. A tempestade nos revela que andar, ter uma vida com Deus, ter um relacionamento consistente com Ele, é muito mais importante do que os intensos eventos, milagres e bênçãos. A tempestade começou logo na primeira vigília. E o Senhor foi ao encontro deles para socorrê-los na quarta vigília. Os discípulos ficaram mais de 9 horas diante da morte. Mesmo tendo dentro do barco pessoas experientes com o mar, como os filhos de Zebedeu, Pedro, André, pescadores, profissionais da área da pesca, eles enfrentaram uma tempestade desconhecida cuja experiência profissional não foi o suficiente. Era um problema novo. E o pânico tomou conta de todos. Não foi Deus quem mandou você ir para o outro lado. Deus, Ele está mostrando que as suas experiências, a sua técnica, às vezes a maneira que você manipula a vida, as pessoas, não está te levando a nada. Você sempre cai no mesmo lugar. Agora, decida hoje depender 100% de Deus. Quando você depende 100% de Deus, você sempre sofre um escape. Sempre Ele socorre. Quando você para de confiar nas suas técnicas, nas experiências das pessoas que estão ao seu redor, daquele material humano, daquele material técnico que você tem, você começa a viver coisas novas. Você começa a entender a intimidade. Você tem experiências novas.
Não foi Deus quem disse que era para eu abrir o meu negócio? Não foi Deus quem disse para eu avançar? Até quando essa tempestade vai me causar pânico? O Senhor não vai te socorrer? Sim, foi Deus. E a tempestade faz parte. Deus tem um caminho no meio da tormenta. No livro de Naum diz: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Fale com Deus nesse momento e restabeleça essa confiança em Deus. Você não vai se afogar. Esse barco não vai virar. Você vai chegar do outro lado. Fale com Deus. Às vezes você colocou esse problema no mesmo tamanho de Deus, e Ele está mandando você hoje: coloque eu no lugar aonde deve ser colocado, e coloque o problema onde ele deve ser colocado. Não me compare ao problema, porque Jesus estava andando em cima do problema. Ele não estava se afogando, Ele estava abrindo um caminho no meio da tempestade, do vendaval, no meio da tormenta. É Ele que criou um caminho. As ondas não molharam Ele, os pés dele não foi molhado. Ele saiu seco e ele chegou seco para dentro do barco. E quando ele entrou no barco, a tempestade cessou. Aleluia. Acabou. Coloque Jesus dentro do barco. Confie no processo, porque ela vai parar. Ela vai parar. Fala com Deus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas, além das Deus permite ondas olharei. que fiquemos um tempo maior Se o mar crescer, no meio da tempestade. somente em ti descanso. E às vezes você está se perguntando: bispo, quando vai cessar essa tempestade? E tu és meu Você sabe por quê? Deus quer que você esteja nessa tempestade, para você ter experiência com Ele. Talvez o que falta na tua vida é experiência com Deus. E Deus quer que você tenha experiência com Ele. Você tem experiência com o barco, você tem experiência com a rede, você tem experiência com pessoas, você tem experiência com a água, você tem experiência com o tempo, você tem experiência na economia, você tem experiência em muitos lugares, mas aonde está a experiência com Deus? Deus quer que você agora seja especialista dele, que você seja um profissional de Deus, que você conheça Ele. O objetivo maior dele não é que você domine a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus venha dominar você. Que a palavra de Deus te domine. Jesus esperou até a quarta vigília para ele socorrer. Eu não sei qual é a vigília que você está. Eu não sei qual é o tamanho do breu, a alta madrugada que você está vivendo agora neste problema. No breu da madrugada, entre relâmpagos e trovoadas, eles se depararam com um homem vindo ao encontro deles.
imaginaram que fosse um fantasma, porque até então ninguém havia caminhado sobre as águas. Não tinha nenhum registro de alguém que tinha feito isso. E às vezes você está aí, não entendendo que é muito novo, é tudo inédito isso. Mas Deus te trouxe aqui para viver algo inédito mesmo. Algo que você nunca viveu. Algo que você nunca ouviu e ainda você não viu registro ainda escrito. Coisas que na tua vida não é normal. Problemas que são novos. Mas por um problema novo vai exigir uma intimidade nova. Ânimo, coragem, acalme-se, sou eu. Jesus não deu uma ordem para a tempestade ou para o vento. O Senhor ordenou que eles se acalmassem. Acalma seu coração nesse momento. Às vezes seu coração está tão aflito, está tão desesperado. Às vezes você não consegue nem pensar, você não consegue nem orar, você não consegue nem abrir a boca, você não consegue nem ficar de pé. Às vezes está doendo tudo. Acalma seu coração, acalma sua alma. Olha ao seu redor, porque você vai ver um homem chegando, você vai ver alguém se aproximando, e não é um fantasma, não é porque você nunca viu, que você nunca verá. Jesus, Ele está criando um caminho no meio da tormenta, e você precisa confiar, que pode ser que ainda você não viu, mas Ele está chegando, Ele está abrindo um caminho. É só você se acalmar, é só você ter coragem, é só você confiar. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite a cada coração nesse momento, e que todo medo, que toda angústia, que toda tristeza, que todo desespero, que todo desequilíbrio, que toda incredulidade, que toda preguiça espiritual, que toda pobreza, toda miséria que até hoje essa pessoa estava vivendo, relacionamentos vazios, uma maneira de viver, meu Pai, carnal, não crendo e nunca esperando pelo Senhor, e sempre tentando na força do braço se salvar. Que todo demônio que até hoje escravizava essa mente, atormentava, cegava, pega tudo que é teu da vida dela, da mente, do corpo, da alma, do espírito, em o nome do Senhor Jesus, e saia. Receba a paz do Senhor, receba a paz, receba a coragem, receba a força que você não tinha. Confia no Senhor. Restabeleça essa confiança nesse momento. Fala, eu confio no Senhor, eu confio em Ti, meu Deus. Até hoje eu estava vindo na força da carne, até hoje eu achava que era fantasmas, até hoje eu não via um escape, até hoje eu não conseguia enxergar, eu estava cheio de mim, eu estava cheio de manipulação, cheio de mentira, eu estava cheio de mim mesmo, cheio de técnicas, cheio de escapes humanos. Decida hoje, eu não vou mais viver assim. Acabou. Eu estou encerrando esse tempo na minha vida. Eu estou encerrando esse tempo, essa maneira de viver, essa maneira de conduzir a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, o meu casamento. Eu não vou mais ser uma mentira. Eu vou crer e confiar. O Senhor pode estar me lavando, e obrigado por Moabe,
Obrigado pelo Saul. Obrigado pela lepra de Naamã. Obrigado pela cova dos leões. Obrigado pelos Golias. Sim, obrigado por essa tempestade, porque ela me faz viver experiências inéditas, ver e olhar aquilo que eu não via, confiar naquilo que eu não confiava, parar de desperdiçar aquilo que eu estava desperdiçando. Ontem a bispa, no início do culto, trouxe a palavra para nós, no segundo multiplicação de pães e peixes. Os discípulos, eles tinham esquecido, desperdiçado, e só havia um pão naquele barco. Acabou de desperdiçar pães, palavras, oportunidades. Chega de olhar milagre como algo natural. Milagre é milagre, natural é natural. O Senhor veio para te colocar um patamar, que você seja a fonte de milagres, a fonte de vida para as pessoas. Mas você precisa crer, confiar no Senhor, acreditar nesse processo. Você está passando. O Senhor não vai, Ele não vai te abandonar. O Senhor não vai te abandonar. As coisas já estão acontecendo. Jesus está dizendo para você hoje: essa situação não é mais um problema, sou eu indo ao seu encontro para socorrer você. Está acabando. Já é a quarta vigília. A quarta vigília acontecia entre 3 da manhã e 6. E a palavra de Deus te garante hoje: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já era amanhecer. Quando Jesus entra no nosso barco, o dia já começa a raiar. E você começa a presenciar e contemplar o amanhecer de Deus na sua vida. Tempestade se acalma, o barco não vira. Você vê e a experiência com Deus se torna profunda. E você para de viver uma vida rasa. O Senhor não quer mais que você viva uma vida rasa. Ele quer que você viva e vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Você vai viver o inédito. Nós estamos vivendo o inédito. Não aceite ficar mais em um culto sem viver o inédito, sem crer no sobrenatural, sem acreditar que em uma palavra, um culto, eu posso crescer 10 anos da minha vida. Eu posso acelerar processos que poderiam ser, pareciam intermináveis. Meu Deus, que hoje essa pessoa entenda isso, e que ela dê esse passo, e que ela confie no Senhor. O amanhecer, meu Pai, já está chegando, o Senhor está chegando. Já é a quarta vigília, já é alta madrugada, e o Senhor está vindo no nosso encontro para entrar e para nos socorrer. Eu acredito, eu creio, meu Pai, que vidas foram salvas, transformadas, modificadas, meu Pai, totalmente alteradas nesse dia. Mentes foram recicladas. E nós não viveremos mais, meu Pai, os mesmos problemas. Nós estamos passando e chegaremos à margem, à terra seca. Eu acredito, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu Pai, por usar a cada um de nós. Obrigado, meu Pai, por nos ensinar, meu Deus, e trazer revelações inéditas. Nos mostrar, meu Pai, que a palavra não é nova, mas a revelação é, meu Deus. E às vezes até hoje eu não estava aberto para receber esta palavra, mas através do Espírito, da humildade, do meu coração, da fome, da vontade de ter intimidade
intimidade com o Senhor. Hoje eu entendo esta palavra, hoje eu recebo essa palavra e hoje eu vou praticar essa palavra. Chega de deixar pães, chega de desperdiçar milagres, chega de jogar cestos fora. Hoje eu vou começar a me alimentar daquilo que o Senhor está me dando. E eu vou viver algo inédito, vai acontecer, o Senhor está já me socorrendo, eu creio nisso, eu agradeço o Senhor, e peço que o Senhor continue falando, e conduzindo a todos nós. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais, e te agradecemos, meu Pai, nós te amamos, obrigado, meu Pai, obrigado, em nome de Jesus, amém, amém.